É bom estar nesta tarde convosco. Vamos falar hoje acerca das marcas de uma igreja saudável. E não só igreja, mas igreja sendo nós, como é que nós podemos ser saudáveis na nossa caminhada com Deus, não é? Na semana passada falámos um pouco da igreja autêntica, falámos algumas imagens do que significa a igreja e do que ela traz para nós. E hoje quero falar sobre, usando a carta de 1 a Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses. O exemplo desta igreja é um exemplo notável mesmo, não é? Tessalónica era uma metrópole muito importante naquela altura, muito agitada, numa via romana, invejável. Havia... e onde se transportavam muitos bens e pessoas. Na verdade, no seu auge, esta cidade, há 20 séculos atrás, tinha 200 mil pessoas. Era uma coisa incrível. Então era uma cidade muito importante. E a igreja, quando Paulo chegou lá, na sua segunda viagem missionária, quando Paulo chegou lá com a sua equipa, na verdade, houve algumas... Ele foi para como costumo, para a sinagoga, onde pregou o Evangelho, e houve algumas pessoas que se converteram. E aí, movidos de inveja, os outros judeus levantaram um movimento contra o apóstolo Paulo, com vias a poderem fazer mal. E ele, entretanto, fugiu, tiraram-no de lá, e como ele não estava lá, não podendo achá-lo, diz a palavra lá em Atos capítulo 17, que é interessante vocês lerem, se calhar em casa, diz que arrastaram-os à ação e alguns irmãos perante as autoridades, acusando-os de hospedar homens que procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ou seja, cresceu logo eles conheceram Jesus e passaram poucos dias, poucas semanas, já estavam a ser perseguidos. Mas a igreja floresceu mesmo assim. A igreja cresceu. Na verdade, Paulo depois escreve a eles, e esta é uma das primeiras cartas que Paulo escreve, a primeira carta aos Tessalonicenses, possivelmente por volta do ano 50. Quando pensamos em Paulo, pensamos nele como alguém muito... um apóstolo, não é? Então pensamos num apóstolo, um homem assim grande, forte. É interessante como ele próprio se descreve. Ele diz, alguém com uma presença fraca e palavra. Um homem daquela altura, chamado Lucífero de Icónio, escreve acerca de Paulo, descreve quem ele era. Ele diz assim, homem de pequena estatura, careca, com pernas arqueadas, uma boa saúde e um nariz bicudo. Por isso, era uma figura, não é? Não o apóstolo Paulo, que nós pensamos que ele era uma pessoa assim. Mas o facto de ele ser assim não desprestigia o trabalho que ele teve nesta igreja e verdadeiramente em todo o movimento que ele teve. É muito interessante esta carta, não é? Lemos logo no primeiro versículo, diz assim, Paulo, Silvano é o nome romano para Silas, e Timóteo, um jovem que ele tinha apanhado naquela viagem missionária. E depois é muito interessante que ele diz, à igreja dos Tessalonicenses. Porque a igreja é das pessoas, não são lugares. Então quem compõe a igreja são pessoas, e naquele caso eram pessoas de Tessalónica. E depois ele tem uma expressão tão bonita, que é que está, a igreja que está em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Esta imagem da igreja estar em Deus é uma imagem muito interessante, eu acho. Porque é como que o ar está em nós e nós estamos no ar. E não podemos viver sem Ele. Também a igreja verdadeira está em Deus e Deus na igreja verdadeira. E para a igreja não há vida verdadeira sem Deus. Então esta é uma imagem tão interessante que ele começa a descrever esta igreja. Uma igreja que está em Deus. Porque se Deus não estiver na igreja, a igreja não é de Deus. E falámos isso a semana passada, da igreja de Jesus, não é? Então ele continua dizendo assim, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações, diante do nosso Deus e Pai, lembrando-nos constantemente de três coisas que vamos falar hoje. Da fé atuante, de um amor prestativo e da vossa esperança firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele
porque o nosso Evangelho não chegou em vós somente com palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo no meio de muita tribulação. Dessa forma, tendes-vos tornado modelos para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra foi ouvida na Macedónia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, olhando para este texto, nós podemos perguntar quais são as marcas de uma igreja verdadeira, ou podemos perguntar de outra forma, quais são as marcas de um discípulo verdadeiro. E claramente percebemos um tema que Paulo fala em muitos lugares, e particularmente na carta lá de Coríntios, ele fala assim: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, não é? Três coisas tão importantes, quero aqui pôr numa outra ordem, que eu acho interessante pensar nesta ordem que ele põe. A primeira, a fé, que é firmada na verdade quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo no passado. O nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo, que é revelado no presente, resultado de uma fé autêntica, e uma esperança, que é encorajada e alimentada pela segunda vinda de Jesus, olhando para o futuro. Eu creio que poderemos ver estas três palavras também juntas com estes três tempos de vida, não é? A fé, quando nós conhecemos Jesus Cristo, o nosso amor por Ele e pelo próximo, o resultado da nossa fé, e uma atitude de esperança quando olhamos para o futuro. E eu penso que isto também deveria, de alguma forma, como igreja, não é? Como comunidade, mas também como discípulos de Jesus, nos motivar. Então vamos ver em cada um deles. Também a primeira delas tem a ver com esta fé. Eu quero ressaltar a palavra, não somente fé, mas o adjetivo que ele coloca. Não é? A nossa fé, a vossa fé atuante. Algumas versões dizem a vossa fé operante. Ou seja, uma fé que é ativada para a ação. E ele começa a falar no versículo 4 uma coisa tão interessante, assim: irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. A primeira coisa é esta convicção de sermos escolhidos por Deus. Russell Shedd, eu acho muito interessante, ele fala que a eleição é o amor de Deus em ação. Ou seja, é o Deus que vai ao nosso encontro e que nos escolhe para Ele. E claramente isto é algo tão significativo, não é? Mas tem a ver com esta experiência da nossa salvação. Como Romanos fala, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta fé ativa em Jesus. Não é? E também percebemos que esta fé não é somente uma fé teórica ou doutrinária. É uma fé que opera mudanças. Uma fé que é manifesta numa vida transformada. Ele fala aqui, a vossa fé, o Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder. E depois ele fala aqui uma coisa interessante, que fala numa convicção. Não é? Então vemos esta vida transformada. A fé que opera traz mudança na vida. Ou seja, a fé, nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa fé vai nos levar a obras. Porque se a fé não leva a obras, alguma coisa está mal. É o que diz o apóstolo Tiago, não é? Ou seja, mas ele dá esta questão que eu acho interessante, que é esta plena convicção. Então a fé não é uma coisa emocional somente, mas traz convicção profunda. Traz convicções, um ato de vontade, um ato racional, que surge de uma compreensão do Evangelho. Quando nós conhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquilo leva e opera uma vida transformada.
E também ele fala de servir este Deus vivo e verdadeiro. Este Deus vivo e verdadeiro. Este Deus que está em todo lugar. E o Deus que traz transformação. E por isso esta igreja que nós encontramos aqui, que havia sido, mal se converteram, foram logo perseguidos. É muito interessante que ele fala aqui no versículo 7, que eles se tornaram modelo para todos os crentes. Não é? Como é que pessoas que conhecem Jesus se tornam logo modelo? Porque o Evangelho trouxe mudança de vida. As pessoas conseguiram ver como é que eles foram transformados por Deus. Eu conheci Jesus pequeno. Tinha 8 anos de idade, sozinho no meu quarto. O que aconteceu na minha vida depois de receber Jesus é o que acontece na vida de quem conhece Jesus aos 20 ou 30 ou 50 anos. A mesma coisa. Só que a mudança na minha vida é muito diferente. Quer dizer, alguém que tem uma vida com 50 anos de idade e conhece Jesus, certamente vai demonstrar uma mudança de vida diferente. E era isto que nós percebemos nos Tessalónicos. Porque quando eles se converteram, a mudança de vida deles foi tão grande que vemos aqui que a palavra de Deus diz aqui, não somente, o versículo 8 diz assim, pois a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi ouvida, mas também a vossa fé foi divulgada em todos os lugares. Algumas expressões diz que a vossa fé repercutiu como um clarim, como um trompete, não é? Ou seja, quando a pessoa se converteu, aquilo foi tão forte, que toda a gente ouviu. Nós temos um amigo trompetista, não é? E quando ele estava na nossa igreja, quando a nossa igreja era mais pequena, nós pedimos para ele pôr a surdina. Ele não gostava muito. A surdina é um objeto que se mete à frente para abafar o som. Ele gostava de lançar todos os pulmões naquele trompete e fazer tremer as paredes todas, não é? Claro que os vizinhos não gostavam, não é? Eu gostava, mas os vizinhos não gostavam. Mas é interessante, quando há aquela conversão autêntica, nós vemos Deus a mudar a vida. Então o Evangelho não é somente pregado, mas o Evangelho também é encarnado. Ou seja, a pessoa mostra uma vida transformada. E o que percebemos nesta igreja é que a fé que chegou ali trouxe uma mudança de vida. Uma mudança de vida que toda a gente ouviu. Era como que o trompete que tinha saído e que toda a gente ouvia aquele trompete. Então é muito interessante perceber isso. Agora, é claro, aquilo veio no meio de muita perseguição. E talvez o nosso professor da escola bíblica dizia que o que falta em Portugal é um pouco de perseguição para que a igreja cresça mais. Mas um relato que eu estava a ouvir da igreja perseguida na Roménia, é muito interessante o relatório que alguém testemunhou num seminário menonita. E conta ele assim, aquele líder daquela igreja na Roménia. Durante o comunismo, muitos de nós pregamos e as pessoas chegavam ao final do culto e diziam: decidi-me tornar um cristão. E nós dizíamos assim para elas: é bom que te queiras tornar um cristão, mas gostaríamos de te dizer que há um preço a pagar. É melhor reconsiderar o que queres fazer. Porque muitas coisas podem acontecer na tua vida. Podes vir a perder muito. Uma alta porcentagem dessas pessoas escolhia também mesmo assim avançar e participar numa aula de catecismo de 3 meses em preparação para batismo. E no final, elas declarando o desejo de serem batizados, normalmente eu respondia: é bom que te queiras tornar um cristão, mas quando tu deres o teu testemunho, haverá informantes que irão anotar o teu nome e amanhã os teus problemas vão começar. Pensa no custo. O cristianismo não é fácil, não é barato. Tu podes ser humilhado, podes perder o teu emprego, podes perder os teus amigos, podes perder os teus vizinhos, podes perder os teus filhos e a tua família e até a tua própria vida. E, na verdade, quando nós pensamos na igreja de Tessalónica, uma igreja que logo no princípio sofreu perseguição, quando nós pensamos hoje em muitos cristãos que estão a ser mortos por causa da sua fé,
Hoje mesmo, em muitos países do mundo, muitos cristãos estão mortos por causa da sua fé. A nossa fé tem que ser uma fé atuante. Tem que ser uma fé que mostra-se em ações. E é uma fé também que se manifesta numa confiança em Jesus. Numa convicção de que Ele vai à nossa frente. Como o apóstolo Pedro, não é? Quando diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem sobre ele. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu e tu precisamos ouvir a voz de Jesus e aprender a confiar nele e dar passos de fé. Dar passos de fé. Precisamos de parar na correria do dia e confiar nele. Precisamos de ouvir o encorajamento dele, o desafio dele. Há uma história interessante de um alpinista que se conta e usa-se muito como uma ilustração acerca do que é confiar em Deus. É uma história que passou há muitos anos atrás nas redes sociais, na altura em que só havia praticamente Facebook e pouco mais. Mas é a história do alpinista que eu acho muito interessante. Um homem que decidiu escalar a Aconcagua, uma grande montanha. Mas ele queria a glória só para ele, e algo muito imprudente é fazer alpinismo sozinho. Ele decidiu avançar sem nenhum companheiro e começou a subir e foi ficando cada vez mais noites. Porém, ele não estava preparado para acampar e resolveu seguir a escalada, decidiu atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu das alturas da montanha. Não era possível enxergar um palmo mais à sua frente do seu nariz. Não se via completamente nada. Tudo era escuridão, visibilidade zero. Não havia lua, as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. E subindo por uma parede a apenas 100 metros do topo, ele escorregou e caiu. Caiu a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápido na mesma escuridão e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Continuava a cair e nesses breves momentos angustiantes passaram muitas coisas na sua mente. Até que de repente ele sentiu um puxão forte e quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experimentado, ele tinha cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que havia fixado na sua cintura. E nesses momentos de silêncio, surpreendido pelos ares, na completa escuridão, não sobrou para ele nada além de gritar: Deus, ajuda-me! De repente, uma voz do céu lhe respondeu: O que é que tu queres, meu filho? Salva-me, por favor. Tu realmente acreditas que eu te posso salvar? Eu tenho a certeza, Deus. Então, corta a corda que te mantém pendurado. E houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e refletiu: se fizesse isso ele iria morrer. Esta foi uma história verdadeira que aconteceu. A ilustração é que usa esta história, mas conta o pessoal do resgate que no outro dia encontrou um alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as suas duas mãos a uma corda, somente a 2 metros do chão. Eu penso que tantas vezes nós agarramos as nossas cordas que nós temos, os nossos cordéis, os nossos fios, a nossa confiança, que em vez de estar em Deus, coloca-se em muitas outras coisas. E eu fico entusiasmado em ver pessoas que decidem agarrar cordas e ouvir Deus falar e avançam na sua vida. Eu fico motivado por histórias como do Flávio e da Marcela, e como outros que decidem, às vezes, tomar decisões na vida que lhes vai custar alguma coisa, mas porque ouvem Deus falar e abraçam o que Deus tem para eles. E recusam-se a agarrar a corda que têm nas suas mãos, porque Deus é mais importante que a sua corda. E por isso a fé operante que nós vemos nesta igreja era uma fé que levava à mudança de vida.
E nós precisamos de agir assim também. A segunda coisa que percebemos aqui no versículo 3, fala este amor prestativo, amor abnegado, diz algumas versões, amor altruísta, no serviço a Deus e ao próximo. Diz aqui que eles deixaram de servir os ídolos e converteram-se a Deus e serviram a Deus. É tão interessante perceber esta realidade que das obras que estavam a vir daquela igreja, de uma forma tão clara. O apóstolo Tiago, de uma forma tão franca, tão aberta, fala acerca dessa importância. Né? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem a falta de mantimento cotidiano, e se algum de vocês lhe disser, ir em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o seu corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho não é social, mas temos um Evangelho que é social. Ou seja, não temos o Evangelho social, mas o Evangelho tem que nos levar de encontro às pessoas, tem que nos levar de encontro realmente à necessidade delas. Mas vemos que no meio de tudo, eles falam aqui da alegria que eles tinham. Ou seja, no meio do sofrimento, eles conseguiram ser um exemplo para os outros. Não deixaram que aquele sofrimento tirasse a alegria de seguir a Jesus. Mas vemos ali, firmes na sua fé, anunciando este Evangelho. E no meio, diz aqui, de sacrifício, no meio de dificuldades, numa oferta sacrificial. Encontramos isto tão claramente também. Esta igreja foi uma das igrejas que ofertou para a necessidade que havia em Jerusalém. Quando houve uma fome em Jerusalém, aquela igreja se deu a si mesma. Encontramos isto na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Tal como também nós coríntios, nós lemos isso. Não é? Diz assim no capítulo: não que nós não tivéssemos direitos, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplos para nos imitardes. E fala desta atitude desta igreja. Ou seja, vemos uma igreja que está, e também um apóstolo que está aqui, a dar-se de si próprio de uma forma sacrificial. Sacrificial. E eu costumo dizer, quando nós damos, nós possuímos o que damos. Muitos não dão porque são possuídos por aquilo que não conseguem dar. Quando nós damos, exercemos fé porque confiamos em Deus. Confiamos que Deus vai cuidar de nós. Quando nós dizimamos, damos também prioridade de Deus na nossa vida. Mostramos a prioridade de Deus na nossa vida. Não é? E no mundo que nós vivemos governado por deuses, coisas que satisfazem o nosso coração, é tão importante ouvirmos este exemplo. Vos converteste dos ídolos a Deus. Mas esta conversão a Deus, no sentido de buscar, de fugir dos ídolos, acontece todos os dias para nós cristãos. Porque há coisas que começam a ser mais importantes do que Deus em nosso coração. Pode ser o nosso conforto, pode ser a nossa família, pode ser os nossos bens, pode ser a nossa segurança que nós temos. Coisas que vão tomando o centro do nosso coração. Tomando o centro. Por isso é que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E Deus não é só aquilo que nós reputamos como imagens de escultura. Deus é tudo aquilo que consome e que arde no nosso coração. E nós precisamos de verdadeiramente olhar para este exemplo, que às vezes é importante nós tomarmos Deus como o centro do nosso coração e do nosso amor. Nós percebemos isso tão realmente na nossa vida, quando nós fazemos escolhas. Não é? E conta-se a história de dois semeadores que tinham poucas sementes, estavam numa situação muito precária. Um deles decidiu comer todas as suas sementes e o outro resolveu comer metade e plantar a outra. Ao terminar de comer, logo não tinha mais para saciar a sua fome. Eu acho que é um pouco o exemplo também quando nós percebemos que o amor que Deus coloca em nosso coração tem que ser abnegado, altruísta, muitas vezes tem que ser sacrificial. Tem que nos custar alguma coisa. Outro dia eu fui contactado por um amigo
que vive em Vila da Feira. Eu penso que já vos contei esta história, mas esse amigo nos pediu para... Disse-me que tinha um colega de trabalho que foi preso de repente, preventivamente, e que a mãe ficou sem apoio. A mãe dele está ligada a máquinas de oxigênio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está a aguardar um transplante. Ela não tinha ninguém. A família dela, a família da aldeia, não tinha ninguém. E ele pediu-nos se nós podíamos ajudar. E não era algumas vezes, era todos os dias. Todos os dias providenciar almoço para ela e levar o almoço lá. Porque ela sempre que viaja, sai de casa, tem que ir de Uber, porque ela não consegue. Leva uma pequena máquina de oxigênio portátil. E começamos, eu pensava que era somente uma semana ou duas, mas aquilo foi-se prolongando no tempo. E graças a Deus, nós estávamos a orar para que houvesse uma porta aberta, não é? Mas, de repente aquilo ficou quase como uma rotina em minha vida, no meu dia a dia, não é? Em que todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, graças a Deus algumas pessoas se voluntariaram aqui da nossa igreja para fazer o almoço para ela, mas todos os dias tínhamos que levá-lo. E claro, depois pensámos assim, bem, custa. O amor tem que custar alguma coisa. E muitas vezes é o tempo também que nós damos para fazer as coisas. Não é só o dinheiro, é o tempo, a energia. E a terceira coisa que ele fala, muito interessante, depois do amor, ele fala a esperança que é firme, a firmeza da sua esperança. Eles estavam firmes no meio das tribulações porque a sua esperança estava em Cristo. A sua esperança estava no céu e não na terra. Muitos perdem a esperança na tribulação porque só esperam por prosperidade. Não conseguem ver o verdadeiro galardão que está no céu. A sua fé em Jesus Cristo, que levou um amor, criava neles uma vida de esperança, uma expectativa de que algo iria acontecer. Eu acho que é muito interessante, é porque tu e eu sabemos que um dia iremos ver Jesus face a face, que nos movemos e trabalhamos com esperança. Sabemos que o nosso trabalho não é em vão. E eu acho que esta esperança é algo que nos vai manter animados na nossa caminhada com Jesus. Há uma história interessante de uma campeã de hipismo, que lhe perguntaram a ela como é que o teu cavalo sabe que ele tem que saltar as cercas, os obstáculos, e porquê que alguns cavalos caem e tropeçam? E ela diz assim, é simples, tu arrancas o teu coração e atiras para além da cerca. O cavalo sabe como tu estás desesperado para alcançar o teu coração, então ele pula. Eu acho isto muito interessante, não é? Porque verdadeiramente a nossa esperança vem de uma fé em Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ter esta atitude, não é? O apóstolo Paulo, esta igreja, no meio de grandes dificuldades, era uma igreja que se mantinha com uma esperança viva, firme em Jesus Cristo. Não é? Era algo que mantinha, porque diz o versículo 10, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por isso, quando nós pensamos nesta igreja de Salónica, quando nós pensamos nesta igreja saudável, quando nós pensamos em ti e em mim como discípulos saudáveis, poderíamos talvez fazer uma pequena avaliação, de 1 a 5, não é? Como é que a tua fé é? Como é que a tua fé é uma fé operante e não uma fé de prateleira? Uma fé de doutrinas, mas uma fé que age em fé. Ou seja, tu tomas passo de fé porque acreditas que Deus está a falar contigo, não é? Eu acho isto muito interessante, porque às vezes nós, quando oramos a Deus, nós parece que temos o jogo viciado. Mas quando nós oramos a Deus, nós precisamos de orar com as mãos abertas a Deus. Deus está aqui. Não é? E tenho experimentado isso ultimamente em alguns pedidos que eu tenho feito a Jesus. Não é? E ponho assim as mãos e digo, o Senhor está aqui diante de ti. Se tu não quiseres, eu não quero. E quando nós temos esta disposição,
nós estamos a confiar que Deus não nos vai dar o melhor para nós. E eu acho que é isso que nós precisamos de fazer. Uma fé que verdadeiramente traz uma transformação na nossa perspectiva de vida. Uma fé que traz um descanso em Jesus. Então diz aqui, tu te voltas, tu deixas os ídolos. Porquê? Porque não podemos deixar que o nosso amor por Jesus não pode ser dividido. Só o Marco Paulo é que tem 2 amores, ok, gente? Agora, o nosso amor por Jesus, não é? Por isso é que Ele é um Deus, não é? No Antigo Testamento, tantas vezes Ele é apresentado como um Deus ciumento. Porquê? Porque o amor não pode ser... O mesmo amor não pode ser dividido, não é? Não podes amar uma pessoa, uma mulher na segunda-feira e outra na terça. Não dá, não é? Porque ou tu amas a certo ou não amas. Então eu acho que isto é a importância da questão dos ídolos. Os ídolos, quando começam a surgir em nosso coração, eles começam muito pequenos. Mas de repente retiram o nosso amor a Jesus. E por isso nós precisamos de os abandonar, realmente. E depois temos que ter este amor trabalhoso, altruísta. De 1 a 5, como é que tu classificarias o teu amor? Quanto estás disposto a fazer por amor a Deus e ao próximo? E a última coisa, como é que está a tua atitude para o futuro? Tens esperança? Bem, se nós olharmos para esta vida somente, talvez temos algumas razões para não ter tanta esperança. Esta manhã acordei, olhando para o monte ali da costa, onde nasce o sol, e quando eu estava a olhar para aquilo, pensei na minha mente, pensei no que aconteceu em Marrocos, poucos dias atrás. Pensei no que aconteceu no sul do Brasil, muita gente morreu. Casas, 3 pontes caíram. Casas. E eu pensei assim, bem, se Deus nos cobrasse aluguer em cada mês pela vida que nós temos aqui na Terra, quanto é que seria? Pensando em aluguéis também que estão tão altos, não é? Eu pensava assim, e se Deus nos cobrasse a nós o aluguer, quanto é que seria que Ele nos cobraria a nós? Então nós temos esperança porque a nossa fé está em Jesus. Porque temos uma fé em Jesus, então nós vamos ter uma vida transformada, um amor prático, um amor operante, e isso nos vai trazer uma vida de esperança. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu acho que nenhum de nós sabe. Mas eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, vai estar lá no amanhã. E o amanhã não o vai apanhar de surpresa. Por isso, se tu queres verdadeiramente, se tu queres realmente colocar a tua fé no lugar certo, coloca em Deus. Ontem, uma grande reportagem sobre criptomoedas. E muita gente que foi enganada por milhões dos seus investimentos. Coitados, eu penso em alguns deles, não é? Pensavam que teriam uma fortuna e afinal colocaram a sua esperança em algo que passou tão rapidamente. A nossa esperança em Deus nunca ficará frustrada. Por isso, olha para ti, pede a Deus, Senhor, dá-me fé, ajuda-me a crescer em confiança contigo, ajuda-me a dar passos, ouvir a tua voz e obedecer a ti. É assim que a nossa fé cresce. Ouvir a Deus e obedecer. Fazer o que Ele nos diz. Não irmos com um baralho viciado com Deus. Orarmos a Deus e dizermos, Senhor, está aqui, eu entrego a ti. E ficares descansado, não é? Isso é tão bom, gente, é tão bom. Porque tu nunca ficas frustrado, não é? Eu estava a pedir uma coisa que eu queria muito a Deus, aqui há um tempo atrás. E estava mesmo ali, estava quase a querer fazer aqui um jogo com Deus a ver se conseguia enganá-lo. E de repente eu disse, não, Deus, realmente não é correto. Eu abro as minhas mãos para ti. O que tu tiveres para mim, eu fico feliz. E ele disse, não é isso que eu quero para ti. Eu fiquei feliz.
Porquê? Porque eu consegui orar naquela altura com as mãos abertas. Eu acho que a confiança em Deus é isso. Porque eu não sei o dia da manhã, Deus sabe. Então eu oro que a minha fé se manifeste num descanso em Jesus. E isso também me vai levar a uma vida em que eu vou pensar também à minha volta e em Deus, no meu amor por Jesus, não é? Para crescer cada vez mais. E ao mesmo tempo que os dias passam, não é? Eu quero alimentar uma esperança, quero ser alguém de esperança para o mundo. O mundo hoje precisa de pessoas de esperança. E nós, cristãos, filhos de Deus, precisamos ser pessoas que levam esperança ao mundo. Não com ilusões, mas com uma fé e com um amor ativo. E com a esperança de que Jesus voltará. E que o nosso banco celestial sempre está à nossa espera. Vamos orar nesta tarde. Senhor, agradecemos a Igreja de Salónica. Agradecemos uma igreja tão fresca, tão viva, tão incrível, Senhor, que nasceu no meio de perseguição logo nas primeiras semanas. Mas eu te louvo, Pai, por ver uma igreja tão poderosa, porque conseguiu se agarrar a uma fé que não era uma fé de prateleira, uma fé real, autêntica, uma confiança manifesta numa obediência a Deus, um amor ao próximo, um amor de forma tão clara e tão evidente que toda a gente ouvia falar daquela fé, aquele amor manifesto. E louvamos também por esta esperança que vemos, esta firme esperança da vinda do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por este exemplo. Ajuda-nos a nós, como comunidade de fé, como igreja, e também como discípulos de Jesus. Sermos pessoas com uma fé autêntica, uma fé operante, com um amor abnegado, altruísta, Senhor, e com uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Estamos tão gratos por esta mensagem, por estas 3 verdades que Tu nos trazes para todos nós. Oramos que nós possamos vivê-las no nosso dia-a-dia, Senhor, e que nós sejamos um povo que vai semear fé à nossa volta, a manifestar um amor e vai ter uma atitude de esperança. Que nós oramos gratos por Jesus, que nos traz tudo isso. Em seu nome oramos. Amém. Amém.